Muito bem. Então, agora que nós temos as categorias, vamos começar a fazer a abstração, porque esse index ele é a entrada do nosso serviço de conexão com o banco de dados. Então, eu posso servir diversos recursos a partir daqui, categorias, produtos, tags, o que a sua imaginação ou necessidade do projeto demandar. Então, esse categorias, na verdade, ele vai ser algo que eu vou importar. Muito bem, eu ainda não criei, eu vou criar agora Services MySQL Categories JS. Aí eu tenho a constante, ainda não tenho, na verdade. E aí agora eu preciso pensar numa coisa. Vamos pensar lá na ponta. Por enquanto, isso daqui vai funcionar, exceto... Não vai funcionar porque falta uma dependência, que é a conexão. Mas isso é muito fácil de ser resolvido. Por exemplo, a conexão está onde? Ela está no arquivo principal, da onde eu faço o require para categorias. Eu posso passar como segundo parâmetro um objeto com dependências. Então, eu passo connection aqui, aí eu posso, por exemplo, passar error handler, que eu realmente vou fazer numa aula futura, tá? Mas por enquanto eu vou passar só um objeto com connection. E aí aqui eu faço constante. Vou utilizar object destructuring, connection igual a deps, de dependência, tá? E na verdade, eu estou fazendo errado, me desculpe, eu preciso de uma arrow function, dependências, ok, aí agora sim, tá? Então eu tenho categorias, recebo as dependências, retorno uma nova promise, extraio a conexão a partir das dependências que são passadas aqui, tá? E eu acredito que neste momento esteja tudo ainda funcionando. Beleza, continua funcionando. Mas eu vou pensar lá na ponta, no meu arquivo de rotas. O que acontece? Aqui eu estou só chamando categories, mas na verdade o que está no index de Service MySQL, na verdade é o arquivo de entrada do meu banco de dados. Então eu gostaria de ter uma estrutura de chamada de métodos assim, ó, db.categories, um método .all, para listar todos. E aí eu gostaria de ter o save, aqui eu vou passar o name, eu quero ter também o update, que aí eu vou passar id e name, e por fim o del, para o qual eu vou fornecer apenas o id. Como é que eu faço a implementação disso? Porque se você olhar bem, isso aqui é uma coisa super descritiva. O desenvolvedor ele bate o olho nesse tipo de chamada, ele sabe exatamente o que está sendo feito e o que pode ser esperado. Tá? Tem uma semântica legal. Então, aqui em Categories, ao invés de eu retornar diretamente a promise, eu vou retornar um objeto, ok? Esse objeto ele terá diversas propriedades que, por sua vez, serão métodos, e aí eu já vou fazer a implementação de todos eles, tá? Pelo menos vou escrever o que se espera deles inicialmente. Então, é update, que eu preciso de id e name, e del, eu não vou utilizar delete, porque delete é uma palavra reservada, e eu vou passar só o id, tá? E aí, no all, aí aqui sim, eu vou retornar a minha promise. Ok. Muito bem. E aí, por fim, eu vou comentar esse código por enquanto, eu quero só dar um console.log em categories para ver o que está sendo retornado nesse momento. Tá? Não fiz nenhuma mudança, não mudei aqui para db, nada. Tá? Farei a chamada, não vai retornar nada, mas eu quero ver que o categories agora está me retornando um objeto com 4 métodos, tá? All, save, update e del. E aí, a partir do meu index, agora eu retornarei o seguinte, um objeto
Aqui eu vou criar um método categories, porque eu quero ter um método, e aí eu vou retornar categories. Isso eu posso reescrever de uma forma um pouco mais elegante com uma arrow function. Tá? E aí, para não confundir, eu vou chamar de categories module, ou category module, para ser mais elegante. Legal. Ok, o que ele está reclamando aqui? Extra space before. Muito bem. Veja que o slint ele funciona muito bem. Né? Ele vai te dizendo aonde você fez as coisas erradas ou não tão bonitas e você corrige na mesma hora. Então, voltando aqui ao arquivo de rotas, agora eu posso utilizar essa estrutura. Vamos fazer o caminho inverso. Então, eu vou só logar aqui o DB para a gente entender o que está acontecendo. Então, eu vou chamar de novo, volto aqui no console. Veja, categories, ele é só uma função, categories. Se eu der um console.log em categories, aí sim eu vou receber aquele objeto com 4 métodos. Chamei, voltei no console, o objeto com os 4 métodos, tá? E aí agora eu consigo fazer o seguinte. Vou tirar esse cara daqui. Então é db, categories, um método e all. Então, isso aqui vai retornar uma promise. Quando esta promise for resolvida, aí eu retorno as categorias. Caso ela seja rejeitada, aí eu retorno, eu pego o catch e retorno o erro. E com isso, eu volto lá no Postman e eu vou ver que o meu serviço está de novo funcionando. Complicou? Complicou um pouco, né? Mas conforme a gente for limpando esse código, e acredite, dá para limpar mais, eu acho que você vai conseguir, se você ainda não conseguiu compreender direitinho, eu acho que na hora da limpeza você vai entender melhor. Então, fique comigo até a próxima aula. Até já.